Por exemplo, um de meus pacientes histéricos mais jovens, um menino de 12 anos, era impedido de adormecer por, abre aspas, rostos verdes com olhos vermelhos, fecha aspas, que o aterrorizavam. A fonte desse fenômeno era a lembrança suprimida, embora consciente em certa época, de um menino que ele via com frequência 4 anos antes. Esse menino havia-lhe apresentado um quadro alarmante das consequências dos maus hábitos das crianças, inclusive o da masturbação. Travessão. Hábito pelo qual meu paciente agora se censurava a posteriori. Abre colchetes. Nascitraglit. Fecha colchetes. Sua mãe lhe assinalara na ocasião que esse menino mal comportado tinha o rosto esverdeado e olhos vermelhos, abre parênteses, isto é, avermelhados, fecha parênteses. Era essa a origem de sua assombração, cujo único propósito, aliás, era relembrar-lhe outra das predições de sua mãe, travessão, a de que esses meninos tornam-se idiotas, não conseguem aprender nada na escola e morrem cedo. Meu pequeno paciente já havia cumprido parte dessa profecia, pois não estava fazendo progressos na escola e, como mostrou seu relato dos pensamentos involuntários que lhe ocorriam, estava aterrorizado com a outra parte. Posso acrescentar que, ao cabo de pouco tempo, o tratamento resultou em ele poder dormir, no desaparecimento de seu nervosismo e em seu recebimento de uma menção honrosa ao término do ano letivo. Nesse mesmo contexto, quero explicar uma visão que me foi descrita por outro paciente histérico, abre parênteses, uma mulher de 40 anos, fecha parênteses, como havendo acontecido antes de seu adoecimento. Certa manhã, ela abriu os olhos e viu seu irmão no quarto, embora, como sabia, ele estivesse de fato num manicômio. Seu filhinho dormia na cama ao lado dela. Para impedir que o menino levasse um susto e entrasse em convulsões ao ver o tio, ela puxou o lençol sobre o rosto dele, ao que a aparição se dissipou. Essa visão era uma versão modificada de uma lembrança da infância dessa senhora, e, embora fosse consciente, estava intimamente relacionada com todo o seu material inconsciente. Sua babá lhe contara que sua mãe, abre parênteses, que morreu muito jovem, quando minha paciente tinha apenas 18 meses de idade, fecha parênteses, havia sofrido de convulsões epilépticas ou histéricas que remontavam a um susto que lhe causara seu irmão, abre parênteses, o tio de minha paciente, fecha parênteses, ao aparecer-lhe fantasiado de fantasma com um lençol sobre a cabeça. Assim, a visão continha os mesmos elementos da lembrança,
o aparecimento do irmão, o lençol, o susto e os resultados. Entretanto, os elementos se haviam ordenado num contexto diferente e foram transferidos para outras figuras. O motivo manifesto da visão ou dos pensamentos que ela substituía era a preocupação de que seu filhinho viesse a seguir os passos do tio, com quem tinha grande semelhança física. Nenhum dos dois exemplos que citei é inteiramente desvinculado do estado do sono e, por essa razão, talvez não sejam muito apropriados para comprovar o que pretendo. Desse modo, remeto o leitor à minha análise de uma mulher que sofria de paranoia alucinatória. Abre parênteses. Freud, 1896, parte 3, fecha parênteses. E os resultados de meus estudos, ainda não publicados, sobre a psicologia das psiconeuroses. Para que se comprove que nesses casos de transformação regressiva dos pensamentos, não devemos desprezar a influência de lembranças, principalmente infantis, que tenham sido suprimidas ou permanecido inconscientes. Os pensamentos vinculados a esse tipo de lembranças e cuja expressão é proibida pela censura são, por assim dizer, atraídos pela lembrança para a regressão, como a forma de representação em que a própria lembrança se inscreve. Posso também lembrar que um dos resultados a que se chegou nos estudos sobre a histeria, Breuer e Freud, 1895, travessão, exemplo no primeiro caso clínico de Breuer, foi que quando era possível trazer à consciência cenas infantis, abre parênteses, quer fossem lembranças ou fantasias, fecha parênteses, elas eram vistas como alucinações e só perdiam essa característica no processo de serem comunicadas. Além disso, é comumente sabido que, mesmo nas pessoas cuja memória não é normalmente do tipo visual, as recordações mais primitivas da infância conservam até idade avançada o caráter de vividez sensorial. Se agora tivermos presente o enorme papel desempenhado nos pensamentos oníricos pelas experiências infantis ou pelas fantasias nelas baseadas, a frequência com que os fragmentos delas ressurgem no conteúdo do sonho e quão a miúde os próprios desejos oníricos derivam delas, não poderemos descartar a possibilidade de que também nos sonhos a transformação dos pensamentos em imagens visuais seja, em parte, resultado da atração que as lembranças expressas sob forma visual e ávidas de uma revivescência exercem sobre os pensamentos desligados da consciência e que lutam por encontrar expressão.
Desse ponto de vista, o sonho poderia ser descrito como substituto de uma cena infantil modificada por transferir-se para uma experiência recente. A cena infantil é incapaz de promover sua própria revivescência e tem de se contentar em retornar como sonho. Essa indicação do modo como as cenas infantis, abre parênteses, ou suas reproduções como fantasias, fecha parênteses, funcionam em certo sentido como modelos para o conteúdo dos sonhos, afasta a necessidade de uma das hipóteses formuladas por Scherner e seus seguidores acerca das fontes internas de estimulação. Scherner, 1861, supõe que, quando os sonhos exibem elementos visuais particularmente vívidos ou particularmente abundantes, acha-se presente um estado de estímulo visual, isto é, de excitação interna do órgão da visão. Não precisamos contestar essa hipótese e podemos contentar-nos em presumir que esse estado de excitação se aplique simplesmente ao sistema perceptivo psíquico do órgão visual. Entretanto, podemos ainda assinalar que o estado de excitação visual que foi criado por uma lembrança, que ele é uma revivescência de uma excitação visual que foi originalmente imediata. Não posso apresentar de minha própria experiência nenhum bom exemplo de lembrança infantil, produtora desse tipo de resultado. Meus sonhos, em geral, são menos ricos de elementos sensoriais do que sou levado a supor que ocorra com outras pessoas. Todavia, no caso do mais vívido e belo sonho que tive nos últimos anos, pude facilmente rastrear a clareza alucinatória do conteúdo do sonho até as qualidades sensoriais de impressões recentes ou bastante recentes. Já registrei um sonho em que o azul escuro da água, o castanho da fumaça que saía das chaminés do navio e o marrom e o vermelho escuro dos prédios deixaram em mim profunda impressão. Esse sonho, pelo menos, deveria ter sua origem atribuída a algum estímulo visual. O que teria levado meu órgão visual a esse estado de estimulação? Uma impressão recente que estava ligada a diversas outras mais antigas. As cores que vi eram, em primeiro lugar, as de um jogo de tijolos de armar com que no dia anterior ao sonho meus filhos haviam erguido um lindo prédio e o tinham exibido para minha admiração. Os tijolos grandes eram do mesmo vermelho escuro e os pequenos dos mesmos tons azul e castanho. Isso estava associado com impressões cromáticas de minhas últimas viagens pela Itália. O belo azul do Isonzo e das lagoas e o castanho do Carso. As belezas das cores do sonho era apenas uma repetição de algo visto em minha lembrança.
reunamos o que já descobrimos sobre a peculiar propensão dos sonhos a refundir seu conteúdo de representações em imagens sensoriais. Não explicamos esse aspecto do trabalho do sonho e não fomos buscar sua origem em quaisquer leis psicológicas conhecidas, mas antes o destacamos como algo que sugere implicações desconhecidas e o caracterizamos pela palavra regressivo. Formulamos a concepção de que, com toda probabilidade, essa regressão, onde quer que ocorra, é efeito da resistência que se opõe ao avanço de um pensamento para a consciência pela via normal e de uma atração simultânea exercida sobre o pensamento pela presença de lembranças dotadas de grande força sensorial. No caso dos sonhos, a regressão talvez seja ainda facilitada pela cessação da corrente progressiva que emana durante o dia dos órgãos dos sentidos. Noutras formas de regressão, a ausência desse fator auxiliar precisa ser compensada por uma intensificação dos outros motivos para ela. Tampouco devemos esquecer de observar que nesses casos patológicos de regressão, bem como nos sonhos, o processo de transferência de energia deve diferir do que existe nas regressões que ocorrem na vida anímica normal, uma vez que, nos primeiros, esse processo possibilita uma completa catexia alucinatória dos sistemas perceptivos. O que descrevemos em nossa análise do trabalho do sonho como consideração à representabilidade poderia ser vinculado à atração seletiva exercida pelas cenas visualmente relembradas em que os pensamentos oníricos tocam. Convém ainda observar que a regressão desempenha na teoria da formação dos sintomas neuróticos um papel não menos importante que na dos sonhos. Assim, cabe distinguir 3 tipos de regressão. A regressão tópica, no sentido do quadro esquemático do sistema Y, que explicamos atrás. B. Regressão temporal, na medida em que se trata de um retorno a estruturas psíquicas mais antigas. E C. Regressão formal, onde os métodos primitivos de expressão e representação tomam o lugar dos métodos habituais. No fundo, porém, todos esses 3 tipos de regressão constituem um só e, em geral, ocorrem juntos, pois o que é mais antigo no tempo é mais primitivo na forma e na tópica psíquica fica mais perto da extremidade perceptiva. Abre colchetes, Freud, 1917, onde essa frase recebe uma ressalva, fecha colchetes.